Boa tarde a todos, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso segundo dia, né, de encontro pedagógico. Hoje, com dois momentos, né. Esse primeiro momento terá a mediação do professor Alessio para a palestra, né, do professor Tomé de Pádua Frutuoso, que é de Santa Catarina. Seja bem-vindo, professor Tomé. E certamente teremos um momento bem proveitoso, né, dando continuidade ao momento que tivemos ontem, né, com o corretor, a professora Leopoldina, e também a nossa coordenadora de extensão, a professora Adriana. Então, dando continuidade ao tema, né, da curricularização da extensão, que é um tema bem pertinente e que a gente está nessa construção, nesse diálogo, né, e assim, é de grande importância debater tanto entre os campi, que é o que a gente fez ontem, né, com o corretor de extensão, como também com a comunidade externa, né, com toda a rede. Então, assim, é com grande felicidade que recebemos o professor Tomé, do IF Santa Catarina, para poder debater um pouco, né, ver a realidade de lá, o que se pode se adaptar para a nossa realidade, né, e também observar as experiências já vividas, né, vivenciadas em outros IFs, né, da nossa rede. Então, eu passo a palavra para o professor Alessio, para iniciar esse debate. Professor Tomé, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Certamente teremos um momento bem proveitoso. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu queria pedir licença à comissão para agradecer a presença do palestrante, né, que eu vou apresentar ele daqui a pouco, e dizer que o tema escolhido, né, é muito importante no atual momento, porque a curricularização da extensão vai ter que ser implementada nos cursos superiores. E no nosso campus nós temos dois cursos, né, como vocês sabem, superiores, né, o licenciatura em Física e o Engenharia Civil, né. Bom, eu tomei a liberdade, Tomé, de ver seu lápis, né, aí eu vou dar uma apresentação pro pessoal, né. Bom, a palestra, como vocês sabem, vai ser sobre curricularização da extensão, né. O palestrante é Tomé de Pádua Frutuoso, ele é do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, Continente, acho que é isso, né. Ele é servidor técnico administrativo em educação, do IFSC, mestre em educação pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, em 2020, né. Bacharel em Geografia pela Universidade de Brasília, 2013. Foi diretor de extensão no IFSC nos anos 2018 e 2019. Atua principalmente nos seguintes temas: extensão universitária, curricularização da extensão, cultura e gênero e geograficidade. Então, professor, eu vou passar a palavra para você. Você é o que decide, né? Se quer que faz a palestra, o pessoal faz os questionamentos no final ou durante a sua apresentação, ok? Ok, obrigado a João, Alessio, a Hilda também. Para mim hoje é um momento muito especial, né? Porque, principalmente, eu nasci em Pernambuco, eu nasci em Serra Talhada, eu saí daí muito cedo, mas minha família toda é de Triunfo, aí eu nasci em Serra Talhada e depois eu fui para Tocantins, Brasília e tal, fui para outros lugares. Mas é muito interessante isso, assim, quando eu vi no convite, né, que tinha ali com os professores de Serra Talhada, isso para mim teve um peso mais interessante, assim, é muito gratificante estar para mim aqui hoje conversando com vocês. E eu preparei uma apresentação, vou compartilhar com vocês, vocês podem fazer as perguntas no meio da apresentação mesmo, não tem problema. Como eu vou estar vendo a apresentação, não vou conseguir ver o chat, então se vocês quiserem comentar por áudio no meio da apresentação, não tem problema. Vou tentar compartilhar a tela aqui para vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Ok.
Essa apresentação, né, essa pesquisa aqui, ela é fruto da minha dissertação de mestrado. Então, eu pesquisei sobre a curricularização da extensão. Eu comecei a me envolver com a extensão na graduação. Eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão quando eu estava na Universidade de Brasília. Projeto Rondon e outros projetos assim também, algumas parcerias com a estadual aqui de Santa Catarina. Então, eu tenho contato com a extensão desde a minha graduação. E eu fui só me aprofundando na extensão ao longo desses anos e culminou, né, nessa pesquisa de mestrado e na importância que a extensão tem para a formação estudantil. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar, e com foco na curricularização, né? E nessa pesquisa da curricularização, o que surgia muito de dúvida, a gente entrevistou algumas pessoas alguns docentes que coordenavam cursos de graduação que já tinham passado pelo processo da curricularização da extensão. E muitas dessas entrevistas surgiam essas dúvidas, o que é extensão? Como que eu coloco extensão no currículo? O que é a curricularização? Então eu vou tentar passar rapidamente por esses pontos, né, mais teóricos, e depois focar nos exemplos, né, mostrar os PPCs dos cursos. Então, a primeira pergunta que tinha nas entrevistas, e a dúvida maior das pessoas, é o que é extensão? Como que a gente vai colocar a extensão dentro do currículo se a gente nem sabe o que é extensão? Se a gente não entende muito bem o que é? Porque tem muito explícito o que é o ensino e as atividades de ensino, o que é a pesquisa e as atividades da pesquisa, mas a extensão fica num imaginário mais confuso, principalmente porque é muito mais comum encontrar pessoas que praticam o ensino e pessoas que praticam a pesquisa do que pessoas que praticam a extensão. Então, esse é o início da nossa conversa aqui. Então, vamos mostrar para vocês alguns conceitos de extensão no Brasil. E a extensão, como ela é entendida hoje no Brasil, ela começa com a reforma de Córdoba, né, na Argentina, em 1918, que foi um movimento estudantil que tinha esse ideal de que o conhecimento da instituição de ensino extrapolasse os muros, né, e fosse para a sociedade. Então a extensão, como é no Brasil hoje, né, porque a extensão da América Latina é muito diferente da extensão na Europa, né, lá nem tem esse nome. Então esse conceito de extensão, de estender, é muito da América Latina e principalmente do Brasil. Então no Brasil começa aí na década de 1918, né. E a reforma de Córdoba foi influenciando as leis e decretos e tudo mais. Então, o primeiro conceito que a gente tem de extensão legalmente é lá de 1931, né, que fala sobre a difusão de conhecimentos em cursos e conferências. Então, era a ideia que persiste até hoje em muitas instituições de ensino, que é cursos para a comunidade externa, cursos para a sociedade. Então vai um professor ou professora ministra um curso, um FIC, né, para a sociedade, e isso conta como extensão. Só que essa é uma definição lá de 1930. Então a gente tem que pensar que essa definição mudou. Não que isso está errado, mas é que é diferente a forma de fazer. Então antes era só ministrar um curso fora da universidade, ou trazer a sociedade para dentro, né, da universidade, da instituição de ensino, fazer um curso, pronto, isso era considerado extensão. Esse conceito foi evoluindo e hoje em dia não é mais assim. Então, ali em 68 tem essa ideia de estender a sociedade, né, como eu comentei, cursos e serviços, atividades, né, de ensino e pesquisa, e esse conceito vai só ficando mais complexo. E a partir de 78 tem essa ideia de retroalimentação, que não é mais a instituição de ensino apenas levar o conhecimento para a sociedade. Então não tem essa ideia de entrega. Não é que a instituição de ensino é detentora do conhecimento e vai entregar algo para a sociedade. É uma relação de troca de saberes, de retroalimentação. Então a instituição de ensino compartilha seus conhecimentos acadêmicos, sistematizados, científicos com a sociedade, e nessa relação com a sociedade, a instituição de ensino também aprende. Também vai refletir sobre esses conhecimentos populares, os conhecimentos da sociedade, e vai, talvez, sistematizar eles de novo. Então, tem essa ideia de retroalimentação, não é só mais a entrega, não é só estender. E esse conceito, aqui de 78, foi muito influenciado
por um livro do Paulo Freire, né? O Extensão ou Comunicação, publicado no final da década de 60. E esse livro do Paulo Freire, ele critica muito a ideia da extensão simples, digamos assim. Dessa extensão de simplesmente estender o conhecimento, entregar um produto, entregar um evento na sociedade. Então ele fala que o ideal seria a comunicação. Então essa ideia de troca de saberes mesmo, começa ali no final da década de 60 e início da década de 70. E esse conceito, essas ideias de Paulo Freire influenciaram os conceitos de extensão que a gente tem até hoje, que eu vou seguir aqui na linha temporal. Então ali, depois da década de 70, teve a redemocratização, a Constituição que equipara a extensão ao ensino e à pesquisa, e ali em 88, né? Em 88 também é criado o FORPROEX, o Fórum dos Pró-Reitores e Pró-Reitoras das universidades públicas, pró-reitores de extensão, né? Das instituições públicas de ensino. Então, em 2012 tem esse conceito que foi elaborado e que ele é muito utilizado até hoje, assim, em várias instituições de ensino. Então, a extensão é aqui trazida como um processo. Então não é mais um evento, não é mais eu simplesmente ir, ministrar um curso e voltar. Então tem esse processo de troca de saberes, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, que promove uma interação transformadora. Então tem que interagir com a sociedade e tem que transformar a sociedade. E essa Política Nacional de Extensão do FORPROEX, ela traz muito bem explícito a questão de interação dialógica com a comunidade e impacto na formação discente. Então a extensão aqui já está sendo pensada para a formação discente, muito mais especificamente. E esse conceito do FORPROEST, influência do FORPROEX, influenciou o FORPROEST, né, que é do Fórum de Pró-Reitores e Pró-Reitoras dos Institutos Federais e Escolas Técnicas. Resumindo, seria isso. E aqui a única diferença do conceito do FORPROEX é que tem, levando em consideração, né, a territorialidade. Porque os institutos federais, as escolas técnicas, elas são pensadas, os institutos federais principalmente, foram pensados nesse desenvolvimento regional, né? Então, o Instituto Federal, os institutos federais têm que olhar para o seu entorno e pensar no desenvolvimento ali dos arranjos produtivos e tudo mais. Então, a extensão tem que olhar para isso também, no conceito aqui do FORPROEST. Então, esse conceito vai só se evoluindo e ficando um pouco mais complexo. E o conceito mais recente que a gente tem é o da resolução CNE de 2018. E essa resolução ela é muito importante porque, anterior a ela, não tem no Brasil nenhuma resolução desse tamanho só sobre extensão. Não tem uma resolução anterior do CNE, se tiver, eu nunca vi, mas essa é a única que eu conheço, a única que tem esse peso e traz essa dimensão para a extensão, porque ela aponta diretrizes nacionais para a educação, não só para a educação federal, estadual, não só para as instituições públicas, mas para toda a educação superior. Então é muito interessante ver como esse conceito ele é ampliado e traz muito mais significado hoje. Então, até ali o FORPROEX de 2012, o conceito era extensão universitária. Só que com a criação dos institutos federais, equiparado às universidades, não faz sentido chamar de extensão universitária, sendo que nos institutos federais e em outras instituições de ensino que não são universidades, também é feita extensão. Então, o conceito aqui que é trazido é simplesmente extensão. Então, a extensão na educação superior brasileira, ou seja, não só nas universidades, em todas as instituições de educação superior, é uma atividade que se integra à matriz curricular. Esse é o ponto principal dessa resolução. Porque esse entendimento traz a extensão não na relação lá da resolução de 1931, que é simplesmente um grupo de professores e professoras que vai ministrar cursos na sociedade. A extensão aqui, ela tem que ser para estudantes.
Porque quem vive essa matriz curricular nas instituições de ensino são quem? São estudantes. Então não é para o professor ou para a professora aplicar os cursos de extensão, as oficinas de extensão, os projetos e programas. É para os estudantes e para as estudantes. Porque são essas pessoas que vivem a matriz curricular o tempo todo, que estão recebendo ali estão recebendo ali do processo de ensino, né, todo esse conhecimento acadêmico, e esse conhecimento acadêmico tem que se relacionar numa troca de saberes com a sociedade. E mais uma vez aqui, a extensão como um processo e interdisciplinar, político, educativo, cultural, científico e tecnológico. Aqui tem o científico e tecnológico é muito interessante para a gente pensar que durante muito tempo a extensão foi vista também como ações sociais. Pode fazer extensão com ações sociais? Sim. Pode fazer extensão pensando nas comunidades carentes, nos bairros mais pobres, mas também a extensão é científica e tecnológica. Então não é eu montar um bazar de distribuição de roupa. Isso é legal? É, mas a extensão? Cadê o processo científico e tecnológico? Cadê a integração dessa atividade com o currículo, com a formação desses estudantes, dessas estudantes que estão participando desse projeto de extensão? É possível? É possível fazer um projeto de extensão que envolva a doação de roupas, de, sei lá, cesta básica. É possível fazer isso. Mas isso tem que estar relacionado cientificamente com a formação dos estudantes. Tem que ser um projeto escrito e pensado para isso, que vai articular o conhecimento dos estudantes com as demandas da comunidade. Então é possível. Então, nesse conceito de científico-tecnológico, a gente pode separar um pouco o que é extensão do que é voluntariado, que são atividades diferentes. Inclusive tem uma resolução do CNE só para tratar sobre voluntariado, que aí tem outras questões. Então, atualmente, esse é o conceito de extensão que a gente tem. É uma atividade, se integra a matriz curricular, que é um processo interdisciplinar, político-cultural, científico e tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, isso é o que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, a gente tem essa concepção de que extensão não é o quê. Extensão é como fazer. Então, a extensão não são cursos, a extensão não é fazer oficinas. A extensão é como eu faço esses cursos, como eu ministro essas oficinas, como eu faço esses projetos. Então, a extensão é como uma metodologia de execução. Então, tendo esse entendimento de que a extensão é um como fazer, a gente consegue pensar melhor as nossas aulas, as nossas unidades curriculares. Então, vamos lá. Nesse sentido, como a extensão ela é para discentes em articulação com a sociedade, numa articulação transformadora da sociedade, porque ela é para promover impacto, transformação social e para promover impacto na formação discente. Então, aqui no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, a gente chama de são os 3 atores da extensão: discentes, sociedade, servidores e servidoras. Porque aqui os servidores técnico-administrativos também podem coordenar propostas de extensão, mas a gente sabe que isso não é a realidade em todo o Brasil. Mas aqui é dessa forma. Então, um projeto, falando assim, um projeto ideal de extensão tem que ser com discentes protagonistas que vão articular os conhecimentos, habilidades e atitudes do seu curso com as demandas da sociedade. Coordenados, mediados por servidores e servidoras. Então, os servidores e servidoras vão fazer uma mediação entre discentes e a sociedade. E essa relação promove essa retroalimentação lá que Paulo Freire falava, né? Dessa interação dialógica com a sociedade, dialógica de diálogo. Tem que conversar. Não é só entregar um produto, um projeto, uma patente. Tem que ouvir as demandas da sociedade, refletir sobre elas e desenvolver o projeto. Por isso que é um processo. A extensão é um processo, não é algo estanque. Então a extensão tem que ser pensada dessa forma,
que se retroalimente, fazer com que essas setinhas girem aí, nesse sentido de reciclar mesmo, de criar um novo ciclo de retroalimentação. Então, trazendo aqui para a nossa realidade do Instituto Federal de Santa Catarina, né, a nossa resolução atual, a ED 2016, ainda muito influenciada pelo FORPROEST e pelo FORPROEX. Então, traz a extensão como um processo, né, essa interação dialógica entre o Instituto e a sociedade. E tanto aqui como no FORPROEX 2012, né, na resolução do CNE de 2018, traz a ideia de sociedade. A gente tem o costume de falar, pelo menos aqui no Instituto, né, não sei como é aí, de falar a extensão é para a comunidade externa. Mas a comunidade externa tem um outro significado, né? Tem toda uma outra simbologia e também faz pensar a extensão para as comunidades carentes. É bom, mas não é só isso. A extensão é para toda a sociedade. Então a gente tem que pensar que a relação entre a instituição de ensino e a sociedade. Não somente como era lá na década de 70, né? Principalmente com o projeto Rondon na década de 70, que tinha uma outra visão do que é hoje. Então, aqueles mutirões de cirurgias, mutirão de dentista, né? Iam para cidades do interior e isso eram considerados projetos de extensão. Isso é muito importante, é bom, mas hoje em dia isso pode ser considerado extensão desde que seja pensado na transformação do estudante, construído como um projeto, pensado nas demandas da sociedade e qual a relação dos saberes, conhecimentos e atitudes desses estudantes, dessas estudantes, do seu curso com a sociedade. Dá para fazer, mas é o como, assim como eu comentei anteriormente. Então, no isso que a gente segue bastante aqui as diretrizes do FORPROEX, né, que são 5 Is: interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação discente e impacto e transformação social. Uma atividade de extensão ideal, ela já é indissociável, porque não tem como fazer uma atividade de extensão que seja desligada do ensino e da pesquisa. Senão não vai ser extensão. Qual é o tipo de atividade que a gente vai fazer que seja totalmente desligada do ensino e da pesquisa da instituição? Então, se a gente faz uma proposta de extensão ideal, uma atividade de extensão ideal, ela naturalmente vai ser indissociável, porque a extensão é a relação do que é ensinado na instituição, do que é pesquisado na instituição, e isso relacionado com as demandas da sociedade. Se a gente consegue fazer essa ponte, a gente tem naturalmente a indissociabilidade. Isso se for feito com interação dialógica, né, com diálogo com a sociedade. Se eu pensar em todo o curso e todas as unidades curriculares daqueles estudantes, que essas pessoas já participaram dentro do curso, já vai ser naturalmente interdisciplinar e interprofissional. Até porque na vida real não tem como a gente viver, agora eu estou vivendo só o português, depois eu vou viver só a matemática, depois eu vivo só a biologia. Não, a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. Então a nossa vida é interdisciplinar e interprofissional muitas vezes. Então isso tem que ser traduzido para os projetos de extensão, porque é para atender as demandas da sociedade. Então o projeto de extensão naturalmente tem que seguir esse caminho. E esse projeto tem que buscar o impacto na formação discente. Então ele não pode ser descolado da realidade desse estudante, dessa estudante. E também não pode ser desligado das demandas da sociedade, porque ele tem que buscar impacto e transformação social. Esse projeto tem que buscar esses 5 Is. Então um projeto de extensão, naturalmente, tem que buscar isso. Se fugir desses 5 Is aqui, a gente até pode questionar se realmente é uma atividade de extensão. Lógico que pode ter um pouco mais ou um pouco menos de interação dialógica, um pouco mais ou menos impacto e transformação social, porque às vezes a gente pensa um projeto e não causa um impacto e transformação social que a gente imaginou. Mas tem uma relação social, dialógica, uma relação com a sociedade. Então, aqui pode ser mais ou menos um pouco desses 5, mas tem que ter os 5. Não, na minha visão, claro, eu não vejo extensão sem um desses
5 pontos aqui. Então, como eu comentei, os servidores fazem a mediação entre estudantes e a sociedade. Então, não é para os servidores e servidoras fazerem o projeto de extensão e executarem tudo. Ele é para a formação dos estudantes, para ter esse impacto. Lógico que os estudantes não conseguem fazer tudo, não conseguem fazer um curso de capacitação de não sei quantas horas. E nem devem, né? Porque as atividades de extensão, os cursos de extensão, não são como cursos de capacitação, de formação. São cursos diferentes, têm uma outra linguagem, pelo menos aqui na nossa realidade, né? São cursos que são diferentes, não são focados na formação profissional. São cursos um pouco diferentes. E aqui no Instituto, a extensão ela é executada de 5 formas, né? Tem os programas, os projetos, cursos, eventos e produtos. A gente aqui não tem a atividade como prestação de serviço. A prestação de serviços entra de uma outra forma, ela pode entrar dentro de um projeto, de um curso, mas aquela nomenclatura, né, específica, prestação de serviços, não tem aqui. A gente tem o produto, que algumas outras instituições não têm. Então, como eu comentei, a tríade extensionista do IFSC, né, ela tem que estar integrada. Mas também faz a gente pensar, então se eu reunir numa sala docentes, servidores técnico-administrativos, técnicas administrativas, a comunidade externa, a sociedade, os setores da sociedade e estudantes, numa mesma sala e colocar eles para conversar, eu vou ter uma atividade de extensão? Não. Como eu falei, é o como que isso é feito. Então, não é todo evento de divulgação científica, né, digamos assim, nem todo evento vai ser um evento de extensão, porque muitas vezes a sociedade não interage com o que está sendo apresentado ali, a sociedade não é ouvida, não tem uma troca de saberes, é simplesmente uma publicação de conhecimentos para a sociedade. Então, se qualquer publicação de conhecimentos para a sociedade é uma atividade de extensão, então todas as bibliotecas são centros extensionistas, né? Porque lá tem publicações científicas para a sociedade. Então, não é simplesmente publicar ou divulgar o conhecimento científico para a sociedade. É como isso é feito. Isso tem que ser feito com diálogo, com interação dialógica. Então, nem sempre os eventos assim, científicos serão eventos de extensão, porque eles têm que ter essa retroalimentação com a participação desses 3 atores. Outra pergunta que surgia na pesquisa, né, é o porquê incluir extensão no currículo. Se lá na Constituição, né, já tem dizendo que a extensão ela é indissociável ao ensino e à pesquisa, por que a gente tem que obrigar por uma outra lei a colocar a extensão no currículo? E a resposta, né, é porque a extensão foi deixada de lado, né? Essa indissociabilidade ela não acontece nas instituições de ensino. Então, ao longo dos anos, a extensão foi deixada de lado pelas instituições de ensino superior, não sendo realmente equiparada ao ensino e à pesquisa. Peguem como exemplo vocês mesmos aí na graduação de vocês. Quem teve uma unidade curricular de metodologias de projetos de extensão? Isso é muito raro. Eu tive a sorte de ter na minha graduação uma unidade curricular que era extensão em geografia. Na agronomia a gente sabe que tem, né? Tem a figura do extensionista rural ainda é muito forte. Então, muitos cursos de agronomia ainda têm as unidades curriculares de extensão, né? Extensão rural. Mas já é pensado nessa ideia de extensão. Mas a maioria dos cursos não tem. A maioria das pessoas se forma sem nunca ter participado de um projeto de extensão. Mas eu garanto que todos nós, na nossa formação acadêmica, fizemos pelo menos um projeto de pesquisa. Não falo um projeto de pesquisa de PIBIC, mas um projeto que segue uma metodologia de pesquisa, assim como é utilizado os TCCs, os projetos integradores. E a maioria de nós não cursou e nem desenvolveu um projeto de extensão durante a graduação. Então, onde estava essa indissociabilidade? Ela estava ali jogada de lado nas horas complementares, em outras atividades que não contavam para o currículo. Então, por isso, essa obrigatoriedade dessas atividades de extensão não ficarem de fora do currículo. Elas não têm que ser
um apêndice, elas não têm que ser complementares à formação, elas têm que ser a formação, elas têm que fazer parte da formação e não ser complementares. Então, por isso, a legislação vem para pensar a extensão no currículo. Então, isso começa lá em 2001. No PNE de 2001, já tinha essa obrigatoriedade de trazer a extensão com 10%, né, para as instituições federais de ensino superior. Como isso não foi cumprido, né, no primeiro PNE, volta no segundo. PNE 2014, e ali na estratégia 12.7, né, e aqui mais enxuta a definição, né, que tem que assegurar 10% de extensão do total de créditos curriculares exigidos para a graduação, e aqui exige, né, em programas e projetos. Porque pensando que a extensão é um processo. Se ela é um processo e ela é vinculada à formação, por que eu vou fazer algo eventual? Posso ter eventos para a curricularização? Sim, mas sempre atrelados a programas e projetos, porque tem que ser pensado para a formação. Um projeto de curso ele é pensado a longo prazo, 4, 5 anos. A extensão também tem que ser pensada no curso como um todo, e não eventos separados do processo formativo. E reforçando os PNEs, né, a resolução do CNE de 2018, né, traz que a extensão deve fazer parte, como 10%, da matriz curricular. Então aqui já traz bem especificamente. Tem que estar ali contabilizado nas horas. Que isso faz toda a diferença. Depois nos exemplos eu vou mostrar melhor para vocês. E também na resolução do CNE de 2018, né, diz que essas atividades de extensão devem ser adequadamente registradas na documentação dos estudantes. Isso aqui vai implicar em alguns erros que podem acontecer, que eu vou mostrar já. Então, a legislação pede que isso seja registrado na documentação dos estudantes. Qual a documentação que o estudante tem? É o histórico? Então, isso tem que ser de alguma forma registrado no histórico. Quantas horas de extensão, quantas atividades de extensão essa pessoa participou durante o seu percurso formativo. E a finalidade da curricularização, né? Tipo, para que colocar extensão no currículo? É porque as atividades de extensão permitem que o estudante reflita sobre as grandes questões da atualidade, a partir da experiência dos conhecimentos produzidos e acumulados, construir uma formação compromissada com a realidade da população brasileira, levando em consideração que tudo que se faz ou vivencia em uma instituição de ensino superior é currículo. Então a extensão vem para trazer esse significado, para que a formação não fique atrelada, não fique separada, né, das demandas da sociedade. Então, a extensão aproxima o que é pensado nas instituições de ensino, teoricamente, cientificamente, das demandas da sociedade. Então, o que a sociedade está precisando agora? Um projeto de extensão vai tentar sanar essa demanda de forma mais, não diria imediata, assim, mas o contato é muito mais rápido, é muito mais próximo. Se a gente for pensar na construção do conhecimento, né, algo que é pensado nas universidades, é publicado em artigos que são lidos por quem já está dentro da universidade, até esse conhecimento virar um livro didático e circular, digamos assim, pela sociedade, demora bastante, são alguns anos, e um projeto de extensão faz isso quase que imediatamente. Então, a pesquisa que está sendo desenvolvida agora na instituição de ensino, ela é aplicada agora na sociedade. Então a extensão faz essa ponte de forma muito mais rápida do que se a gente ficar fechado na instituição de ensino, né, com publicações científicas focadas nas questões da própria instituição de ensino e não nas questões da sociedade. Então a extensão faz essa ponte muito mais rápida. Agora, o mais importante, né, que é o como inserir a extensão no currículo. Então, a nossa primeira resolução sobre a curricularização, ela vem de 2015, era a resolução 35 de 2015, resolução do CONSUP. Então, ela determinava algumas questões assim, mais específicas. Uma delas, aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, é sobre a soma
das horas dos componentes curriculares. Porque uma dúvida que sempre surge é assim, mas é o máximo, os 10% é o quê? Os 10% da carga horária de aula é os 10% de quê? Então, é da soma dos componentes curriculares. Os 10%, a curricularização tem que ser pensada na carga horária total que a pessoa precisa para se formar. Então, se um curso tem... Ele exige 4.000 horas para a pessoa se formar, serão 400 horas de extensão. Então, é a soma das horas dos componentes curriculares. Então, para não ter uma distinção, tipo, tem gente que fala, não, mas carga horária de TCC não entra, carga horária de estágio não entra. Na nossa resolução aqui, no nosso entendimento, é a soma de todas essas cargas horárias. É o necessário para a pessoa se formar. E essa resolução traz 3 formas, né, de como colocar a extensão no currículo. Uma é como componentes curriculares não específicos de extensão, que é pegar os componentes curriculares que já existem, né, como cálculo, sei lá, filosofia, introdução à filosofia. Então, esses componentes, eu não preciso mudar o nome deles, eles terão uma parte pensada com atividades de extensão. Então, nesse exemplo de cálculo, né, eu posso pegar, digamos que é uma unidade de 40 horas. Eu posso pegar 10 horas dessa unidade curricular e trabalhar com oficinas de matemática em escolas do município, escolas do estado. Então, é uma ideia de trabalhar atividades de extensão juntamente, de acordo com os conhecimentos ali daquela unidade curricular. Então, a unidade curricular continua tendo aquele mesmo nome, aquela mesma, os mesmos objetivos que já tinha antes. A segunda possibilidade é de criar unidades curriculares 100% extensão. Então, essa é como se fossem um projeto de extensão por semestre. Então, essa unidade curricular ela é pensada para ser desenvolvida como extensão, unificando ali os conhecimentos daquele semestre. Então, se eu tenho no segundo semestre uma unidade curricular específica de extensão, então, nessa unidade curricular específica, eu tenho que criar um projeto, né, que envolva toda a turma, e esse projeto vai articular todos os conhecimentos daquele semestre com as demandas da sociedade. Então, é isso que tem acontecido mais ou menos aqui. Vou mostrar um exemplo para vocês. E o terceiro ponto é juntar esses dois. Então, o PPC pode ter tanto componentes curriculares não específicos como componentes específicos. Então, é uma possibilidade juntando os dois. E outro ponto que é importante, né? Essas atividades de extensão elas têm que estar de acordo com a regulamentação vigente. Então, eu não posso pensar uma atividade de extensão que seja de acordo com a resolução lá de 1930. Então, eu tenho que pensar a extensão de acordo com o que está regulamentado na instituição agora. Então, os projetos de extensão aqui, mesmo os da curricularização, eles passam por avaliação ad hoc. Então, esses projetos são avaliados, eles estão bem escritos. Então, se tem realmente a ver com o curso, se atendem às diretrizes da extensão ou não. Então, ele tem que seguir a regulamentação da instituição. Um outro ponto também que a resolução interna traz é que reiterar, né, que as atividades de extensão, principalmente, né, as unidades específicas de extensão, elas têm que ser desenvolvidas como programas ou projetos de extensão. Então, esses programas ou projetos têm que ser registrados. Então, como eu comentei, um programa ele é pensado a médio e longo prazo. Então, não são atividades pontuais, estanques, porque a extensão é um processo que vai se ligar à formação desse grupo de estudantes e vai se ligar às demandas da sociedade. Então, tem que ser um projeto pensado a longo prazo. Esse projeto pode contemplar vários eventos, vários cursos e oficinas, mas tem que ser um projeto pensado para contemplar esses cursos e oficinas e eventos. Outro ponto que é muito importante, que é as atividades têm que ser, a carga horária de extensão tem que estar específica nas ementas. Porque a ementa é o documento que garante para os estudantes e para as estudantes
que aquilo ali vai ser executado. Então, às vezes, a gente já teve esse problema aqui em alguns cursos. O PPC diz que vai ter os 10% de extensão, mas não tem nada na ementa. Então, como não tem na ementa, é como se não precisasse ter extensão, porque a ementa não foi pensada para ter extensão. Então, acaba que não funciona, não curriculariza assim. A extensão não entra no currículo. Então, a extensão tem que estar dita ali minimamente na ementa. Ela tem que estar específica. Oi? Tomé, licença. Sim. Teve uma pergunta que eu acho que é isso que você está falando, responde. A Michelle perguntou como vai o registro para o histórico escolar do aluno, né? Sim. Depois eu tirei uns prints de um histórico, vou mostrar para vocês como é que fica. Mas é isso, assim. A extensão ela tem que estar na ementa e na matriz curricular. E, assim, a quantidade de horas de extensão para aquela unidade curricular, sei lá, de cálculo, de filosofia e para as unidades específicas de extensão também. Mas assim, o detalhamento tem que estar só no plano de aula, porque pensa assim, esse semestre eu posso executar se tivesse na ementa, né? Porque o que está na ementa a gente tem que seguir. Então eu não posso fechar o projeto na ementa, eu tenho que fechar o projeto no plano de ensino. A ementa tem que ficar um pouco mais aberta para, às vezes o projeto não deu certo esse semestre, aí semestre que vem eu mudo o projeto e faço de outra forma. Se a ementa restringe muito, não tem essa liberdade com o passar de semestres. Então a ementa tem que dizer minimamente que vai ser um projeto de extensão, que serão metodologias extensionistas, e o plano de ensino vai detalhar mais o projeto. E esse projeto tem que ser registrado na diretoria de extensão, no nosso caso aqui. E essa resolução aqui do IFSC, né, influenciou as diretrizes do CONIF, que foi publicado no final do ano passado, né? Então, essas diretrizes do CONIF, ela traz, né, a extensão, promovendo formação humana integral. Então, já pegando todos esses conceitos ali do FORPROEX, do FORPROEST e da resolução do CNE de 2018. E traz aqui, né, essa ideia de troca de conhecimentos, construção de saberes horizontais. Então, não tem essa ideia de que a instituição de ensino é superior a um conhecimento superior ao conhecimento da sociedade. Um outro ponto que as diretrizes do CONIF trazem é reiterar essa ideia, né, de que as atividades para curricularização têm que ser vinculadas a programas ou projetos. E mesmo as oficinas, cursos e eventos têm que ser vinculados a programas ou projetos de extensão. Isso que eu comentei. Dá para fazer extensão com oficinas, com eventos, mas esses eventos têm que fazer parte de um programa maior. Eles não podem ser descolados do pensamento extensionista para aquele curso. Essa é a ideia. E aqui as diretrizes do CONIF, né, também trazem esses dois tipos de atividade de extensão, né, como componentes específicos e como componentes não específicos. E essas diretrizes do CONIF reiteram ali, né, que no caso das unidades curriculares não específicas, a extensão é pensada como uma metodologia. Como eu comentei já algumas vezes, a extensão é esse como fazer. Então, é o como eu ministro as minhas aulas, como eu penso as minhas aulas em relação à sociedade, às demandas da sociedade, isso que vai se traduzir numa metodologia extensionista. E isso também se traduz nas ementas. Então, aqui um exemplo de componente não específico, esse aqui é o curso da moda. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês de alguns desses PPCs. Então, vocês podem olhar o PPC com calma. A gente tem aqui uma engenharia civil, que já colocou extensão no currículo, e um curso de licenciatura em química, que já tem. Então, eu posso compartilhar esses PPCs com vocês para vocês olharem com mais calma. Então, aqui nesse caso da moda, a extensão está ali no tema. Isso aqui é a matriz curricular que está no PPC. Então, tem essa divisão, né? Isso é para o nosso sistema ali, né? Do que é teórico, prático, EAD e tal. A gente sabe que tem uma briga, né, teórica sobre essa divisão teórica e prática, essa dicotomia e tal, mas isso aqui é para caracterizar o sistema hoje está assim, então a gente tem que colocar no PPC dessa forma também. Enfim. Então, a gente tem uma coluna só para as horas de extensão. Então, ali ó, tem, sei lá, ilustração de moda, são 7 horas de extensão. Então,
nessa unidade curricular de ilustração de modas podem ser feitas oficinas de, sei lá, desenho como as costureiras da cidade. Nessa cidade tem um polo de moda muito forte, né? Muitas... fugiu a palavra agora, mas tipo... muitas pequenas confecções. Então tem muitas confecções. Então esse grupo de estudantes pode trabalhar a ilustração de moda com as pequenas confecções da cidade, por meio de oficinas pensadas num projeto maior. Então o PPC desse curso ele pensou um projeto para cada semestre. Um grande programa para o curso inteiro, mas um projeto para cada semestre. Então esse projeto vai, de certa forma, aglutinar essas horas de extensão para cada unidade curricular. Essa é uma das formas de fazer. Aqui uma ementa, né, de uma unidade curricular não específica de extensão, que nesse caso é um PI, que tem a carga horária total de 60 horas. Né? Então 40 horas dessas 60 são pensadas como atividades de extensão. E como está nas diretrizes do CONIF, como a gente já comentou aqui, é um como fazer. Então aparece na metodologia de abordagem, que diz... bem ali embaixo, a disciplina terá como característica fundamental o desenvolvimento de projetos que integrem atividades de extensão, de modo a aproximar o aluno do cotidiano e tal. Ficará ao critério do professor definir quais serão essas atividades de cunho extensionista. Mas aqui a ementa já está falando, terão 40 horas de extensão. Essa unidade curricular é pensada com um cunho extensionista. Então tem isso. A ementa já está dizendo que tem que ter. Não está fechado como vai ser o projeto, quando vai ser, qual o tipo do projeto. Não, mas está dizendo, vai ter extensão. E o detalhamento é no plano de ensino. Um exemplo de componente curricular específico de extensão, né? Aqui no caso da enfermagem. Então, não foi, digamos assim, mexido nas outras unidades curriculares. A gente sabe que tem mexer no currículo é um problema, né? Às vezes, porque tem umas unidades curriculares que são mais tradicionais, digamos assim. Algumas pessoas não querem mexer, né? Não mexe na minha disciplina. Para começar, a disciplina não é de ninguém, a unidade curricular não é de ninguém, né? É do curso. Mas, enfim, nesse caso aqui eles não quiseram mexer nas unidades curriculares e preferiram criar uma unidade específica de extensão. Aqui a gente numera, né? Atividade de extensão 1, atividade de extensão 2, uma para cada semestre. Nesse caso, tem 40 horas. Então, aqui no primeiro semestre é criado um projeto. Assim como todas as outras unidades curriculares, tem um docente, uma docente responsável por essa unidade curricular. Então, essa pessoa também não necessariamente é responsável pelo projeto, mas ela é responsável pela atividade de extensão. Por que eu disse isso? Pode ser que uma outra pessoa registre um projeto de extensão, cadastre no sistema um projeto de extensão que vai ser vinculado a essa atividade curricular. Então, mas assim, essa disciplina, entre aspas, tem uma pessoa responsável, um docente responsável. Então, esse projeto vai juntar os conhecimentos de todas essas unidades curriculares desse semestre aqui. Então, esse curso escolheu fazer dessa forma, porque aqui no Instituto de Santa Catarina, a resolução delega essa responsabilidade, digamos assim, para o núcleo docente estruturante. Então, é o núcleo docente estruturante que vai pensar em como fazer. E decidir se é específica, se é não específica, vai pensar se tem professores ou não para isso, professores ou não para isso. Então, cabe ao NDE. Então, cada curso vai fazer de uma forma diferente, né, de acordo com a sua realidade. E aqui uma ementa, né, de uma dessas unidades curriculares específicas de extensão. Nesse caso tem 40 horas, o total e 40 horas de extensão. E ali embaixo tem, né, na metodologia, bem lá embaixo, no segundo parágrafo. Para o cumprimento da curricularização da extensão, serão cadastrados no SIGA, que é o nosso sistema, né, de gestão acadêmica, projetos do curso de enfermagem. Então é isso, está dizendo que serão 40 horas de extensão e que serão cadastrados projetos de extensão. Então, essa unidade curricular específica, ela vai ser desenvolvida com projetos de extensão. Então, é aqui que está. A ementa garante que esses estudantes tenham essa formação. Então, precisa constar na ementa, para não fugir. Sei lá, se tem troca de professores, acontece alguma coisa na troca de professores, às vezes a pessoa só pega a ementa, não lê o PPC inteiro.
Então é bom que esteja muito bem explicado nas ementas a quantidade de horas de extensão e minimamente como isso vai acontecer. Uma questão que foi levantada em algumas capacitações, em outras avaliações também, sempre pergunta pra gente: posso colocar a extensão no estágio? É complexa essa situação, mas aqui a gente permitiu para um curso, que foi o curso de licenciatura em Química, que tem aquelas horas de estágio que são bem específicas dos cursos de licenciatura. A lei prática como componente curricular. Isso. Então, nesse caso, o colegiado aqui de ensino, pesquisa e extensão permitiu que fosse colocado extensão como estágio. Mas não é que estágio é extensão, mas o estágio pode ser validado com horas de extensão. A gente entende que a extensão é muito maior que o estágio. A extensão engloba um número, sei lá, infinito de atividades e tipos de atividades. Algumas dessas atividades que são desenvolvidas nos projetos de extensão, elas podem ser validadas como estágio. E, nesse caso aqui, né, acho que a partir do 4º semestre, então tem estágio supervisionado 1, 2, 3 e 4. Eles têm horas de extensão, não são 100% das horas, né? Então tem uma parte ali que não é necessariamente uma atividade de extensão, mas, digamos assim, a parte prática do estágio são atividades de extensão. Nesse caso específico desse curso, o estágio ele é pensado em projetos. Então, esse grupo de estudantes vai pensar um projeto, vai identificar uma demanda na sociedade, né, nas escolas, e vai desenvolver esse projeto nas escolas. Então não é aquele estágio supervisionado à moda antiga, né, que a pessoa que está fazendo licenciatura entra na sala de aula e fica ali sentado fazendo anotações do que está acontecendo naquela aula. Porque isso não seria extensão. Se você sentar numa sala de aula e ficar anotando o que acontece, não é uma atividade de extensão, não tem interação dialógica, tal, não se encaixa como uma atividade extensionista. Mas nesse caso aqui, desse curso de licenciatura em Química, os estudantes pensam em projetos de extensão para aplicar nas escolas e, ao aplicar esses projetos de extensão, eles se envolvem com as atividades da docência, que são próprias do curso, e com as atividades da Química, que são próprias do curso. Então, isso é validado como estágio. Então, é um caminho diferente. E eles fizeram isso, aqui é o trecho da ementa, né, que serão 80 horas de extensão, e ali embaixo tem que esse estágio vai ser desenvolvido com o desenvolvimento, né, de projetos de extensão. Isso é o que está na ementa. E tudo isso por causa que a lei do estágio permite. Então, a lei 11.788 lá de 2008, né, é antiga até, diz que as atividades de extensão, de monitoria e iniciação científica, elas podem ser equiparadas ao estágio, caso o projeto pedagógico do curso permita isso e preveja isso. Então, não é que extensão e estágio são a mesma coisa, são atividades diferentes, têm objetivos diferentes, mas um projeto de extensão pode proporcionar atividades ligadas ao mundo do trabalho, pode proporcionar atividades laborais. E essas atividades podem ser equiparadas ao estágio. Então, o NDE do curso utilizou esse embasamento para debater com o colegiado de ensino, pesquisa e extensão que sim, seria possível ter atividades de extensão numa unidade curricular de estágio. Mas assim, não é, pode para todo o estágio? Não. Para alguns cursos de engenharia, não poderia, porque são atividades de estágio diferentes. Para um curso de direito, não poderia, porque são atividades de estágio diferentes. Não tem essa intervenção extensionista, não tem muitas vezes uma liberdade tão grande de interação com a sociedade. Muitas vezes, em alguns cursos, muitas vezes a repetição de alguns procedimentos, de alguns processos, e isso é caracterizado uma atividade de estágio. Então, é analisado caso a caso, mas é possível. Até porque não tem nenhuma legislação que proíba. Então, a gente vai nesse sentido. Se não tem nenhuma legislação que proíbe, teoricamente, é possível. E como a lei do estágio permite, né, equiparar
atividades de extensão ao estágio, aqui tem sido permitido. Aqui é como está no sistema. Então aqui o curso de design de moda, que eu mostrei agora há pouco, no sistema ele é cadastrado dessa forma. Se vocês olharem ali embaixo, né, tem um código da disciplina, ali no segundo nível, no segundo semestre, e tem ali a teórica, prática, 6 horas de extensão. Então o PPC foi cadastrado no sistema já com as horas de extensão para cada unidade curricular. Então é a partir desse cadastro no sistema que vai ser gerado o histórico. Então a gente já... os PPCs começaram a ser mudados antes do sistema mudar. Então tem ainda não está 100%. Então nem todos os cursos nossos aqui que têm extensão estão registrados no sistema dessa forma, porque a atualização do sistema foi depois. Isso não existia no sistema, né? Essa possibilidade de horas para extensão, isso foi adicionado depois. Então alguns cursos ainda estão pendentes dessa atualização. Aqui uma outra unidade curricular, né, aqui específica de extensão, no caso aqui gestão de turismo. Então tem ali atividades de extensão 1, tem 60 horas de extensão. E quando a pessoa for emitir o histórico, nesse caso aqui é do curso de gestão em turismo, né, um CST, tem ali embaixo uma coluna das horas de extensão. Quantas horas são exigidas, quantas a pessoa já integralizou e quantas ainda faltam. Nesse caso dessa estudante, ela validou a atividade de extensão 2, né, que tinha carga horária mais alta, que eram 120 horas. Ela validou porque ela participou de um projeto de extensão. Então, isso a resolução permite, tanto a resolução interna e, se eu não me engano, a resolução do CNE também, e as diretrizes do CONIF permitem essa validação. Então, essa estudante participou de um projeto de extensão que tinham, 200 horas. Ela pegou esse certificado, chegou na secretaria acadêmica, fez a solicitação de validação de unidade curricular. Da mesma forma que faria uma solicitação de validação se ela tivesse cursado em uma unidade curricular em outro curso, em outra instituição. É semelhante à validação de estágio. Então ela comprova essas horas, ela comprovou com o certificado de um projeto de extensão e ela validou. Então, as horas de extensão desse certificado, né, as 120 horas, estão ali, integralizadas. Ela falta cumprir 60. Então, é assim que aparece no histórico das pessoas, aqui. Atualmente, né, mas nem sempre foi assim. Uma outra atualização que a gente fez no sistema é no momento de lançar a frequência. Então, mas isso aqui é só para organização docente. Está marcado ali em azul, né? Tem que tipo de aula é hoje. Então é a ANP, né? Atividade não presencial, ensino à distância, é extensão, é prática ou teórica. Isso é para a organização do docente, a organização da docente. Então ela vai marcar, hoje foi a aula de extensão. Então eu já tive tantas aulas de extensão, ainda faltam algumas outras. Então é muito mais para organização. Isso aqui não vai interferir no histórico da pessoa. Então quando o docente, a docente vai lançar a frequência, ela pode marcar se foi extensão, se foi prática, se foi teórica. Então isso é uma funcionalidade que a gente colocou no sistema também. Uma outra funcionalidade que tem no sistema, que foi adicionado, é na hora de cadastrar os projetos de extensão. Então eu tenho lá um projeto de extensão que é vinculado à curricularização, do curso de enfermagem. Então eu tenho que adicionar no meu projeto todos aqueles discentes daquele semestre. Mas eles não são bolsistas, eles não são voluntários. Então eles são o quê? Então a gente criou essa nomenclatura aqui, discente em atividade curricular. Então na hora de adicionar as pessoas ao curso, eu vou marcar ali, no caso aqui, né, o Lucas está participando de um projeto e eu vou marcar ele como discente em atividade curricular. E e coloco ele na minha equipe. Então toda a turma eu vou colocar na minha equipe. No nosso caso aqui é para certificação. Então, até porque essa pessoa pode usar esse certificado para outras coisas, né? Então eu posso usar, se a pessoa faz 2 graduações, ela pode usar o certificado de um projeto de extensão no IFSC para uma outra instituição também. Então, por isso que a gente exige que os projetos sejam registrados. Então é interessante que tenha no histórico do estudante, das estudantes também, e tenha o registro desse projeto para que a pessoa possa ter acesso a um certificado depois que o projeto for concluído. Um ponto que é muito importante para conseguir fazer tudo isso, para conseguir garantir a curricularização, que é a estratégia de
a validação, a avaliação dos PPCs. Então o fluxo pode mudar um pouquinho de um curso para outro, de um campus para outro, mas é mais ou menos assim. O NDE vai lá, elabora o PPC, né? Ele é submetido ao colegiado do curso, depois ao colegiado do campus, se tem, né, o colegiado do curso e tal. Depois vai para o CEP, né, o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. E no CEP, a diretoria de extensão conseguiu que, no protocolo, né, todos os PPCs, criação de PPC, tivesse um parecer da Direx específico sobre a curricularização. Então alguém na diretoria de extensão, que atualmente no caso eu que faço essas análises, eu não estou lotado na diretoria de extensão, mas eu faço as análises dos PPCs, né, quase como uma consultoria ali, eu contribuo com a diretoria nesse sentido. Então tem um parecer da diretoria de extensão. Se o parecer não tiver ok, o PPC retorna para o NDE e fala, olha, corrige isso, isso e aquilo. O PPC só é aprovado hoje se ele tiver os 10% de extensão. Se tiver na matriz curricular, se tiver nas ementas. Então tem esse fluxo para que o PPC seja aprovado. Então o PPC só vai para o Consup se ele tiver a aprovação da diretoria de extensão e a aprovação dos pareceristas, né, que vão olhar outras questões além da curricularização. Então se tiver tudo ok, vai para o Consup para publicação. Por que eu estou mencionando isso daqui? No início da nossa resolução, lá em 2015, os PPCs não passavam pela diretoria de extensão. Então a pessoa colocava um texto lá, aleatório, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o PPC era considerado curricularizado, mas não estava porque não atendia as resoluções. Então é interessante pensar nesse fluxo, de que tenha um olhar muito específico para as questões da curricularização. E a gente faz essa análise baseada, a gente criou um checklist, né, aqui, baseado nas resoluções. Então, se tem a previsão da extensão na matriz curricular. Então, assim, quando eu for analisar um PPC para enviar para o CEP, eu pego aqui o meu checklist, vou olhar o PPC. Aí eu olho a matriz curricular, se está descrita, porque isso é pedido na resolução, né? Pedido na resolução do CNE, porque a extensão tem que estar na matriz curricular. Então tem que estar bem descrita ali. As atividades de extensão somam 10%? Às vezes fica faltando. Então tem que ter pelo menos 10%. E aqui uma descrição, né? Se está como específico, como não específico, para a gente olhar se está bem descrito na ementa ou não. Então a gente tem um checklist, posso compartilhar com vocês também depois, só me lembrem disso. Eu posso mandar um documento para vocês para, sei lá, vocês verem se é legal ou não, usarem ou não usarem, cabe a vocês. Mas a gente usa esse documento, é muito interessante para avaliar um PPC antes dele ser aprovado, para não acontecer alguns problemas que aconteceram aqui, como foi esse aqui, né, no caso de uma engenharia mecânica. Como eu comentei, alguns PPCs eles não eram analisados pela diretoria de extensão. Então ele chegava ali no CEP com essa frase ali, ó, nesse parágrafo está dizendo ali que o aluno deverá integralizar 10% de extensão. Ok, se você pensar de modo geral, esse texto contempla os 10% de extensão. Tá, massa, ok, o PPC foi aprovado. Só que não está na matriz curricular. Então nenhuma das unidades curriculares do curso prevê uma carga horária de extensão. Em nenhum momento essas pessoas tiveram contato com uma atividade de extensão curricular. Tiveram contato com atividades de extensão extracurriculares, né, que são atividades de editais e tal, não são atividades pensadas para esse curso. E aí quando chegou no final do curso, o NDE deu conta disso, né? Deu conta que essas pessoas iam se formar e não tinham extensão. Então o PPC teve que voltar para o CEP para tirar esse parágrafo aqui e tirar essa exigência dos 10% de extensão, senão ninguém ia se formar. Porque eles estavam no último semestre, ó, o curso tem 4.160 horas. Eles precisariam de 416 horas, isso todos os estudantes estavam se formando, em um único semestre. Não ia dar. Então não teve como para esse PPC. Eles tiraram essa frase e se comprometeram a colocar a extensão numa próxima atualização do PPC. Então é interessante que tenha um olhar muito cuidadoso para a extensão no currículo, até porque isso vai ser avaliado depois. A resolução do CNE prevê que as avaliações dos cursos, né, tenham um olhar para os 10% da extensão. Então, como isso vai ser feito, a gente ainda não sabe. A gente não sabe como o MEC vai avaliar os PPCs da curricularização. Então, por isso que a gente está tentando fazer o mais legalista possível, né? O mais quadrado possível, assim, correto.
para não ter uma má avaliação dos cursos no MEC. Um outro problema que a gente encontrou, mostrei para vocês agora há pouco, né, um PPC da licenciatura em Química, e falei que teve ali uma janela, né, entre a atualização dos PPCs e a atualização do sistema. Então, por exemplo, hoje esse curso de Química, no sistema ele não está com extensão. Então, hoje, se um estudante desse curso pega o histórico, emite um histórico, né, não vai ter nada de extensão, sendo que essa pessoa provavelmente já cursou ali, está supervisionado e tal. Então, esse PPC ainda não foi cadastrado com isso, então ele precisa ser atualizado no sistema. Mas também uma outra forma que pode fazer é colocar uma observação no histórico. Que essa pessoa cursou 200 horas de extensão, sei lá, tantas horas de extensão que correspondem a 10% do curso. Então, isso pode ser feito em uma observação, já que esse PPC não foi cadastrado no sistema dessa forma. Caminhando para o encerramento aqui, uma ferramenta que a gente utilizou bastante, que também é fruto da minha dissertação do mestrado, é o site da curricularização da extensão. Eu já mando o link para vocês ali. Nesse site tem os exemplos dos PPCs, tem o material teórico que a gente desenvolveu na pesquisa, tem esse documento, né, dos PPCs que eu mostrei, tem alguns vídeos explicativos, tem conceitos de extensão no Brasil, no IFSC, os conceitos da curricularização. Então é muito interessante, indico para vocês darem uma olhada também. E tem também um livro que foi feito juntando ali o material da dissertação e do site, né, dei uma condensada também para não ficar tão grande. E o link aí para vocês baixarem o QR Code, vou mandar o link também no chat, fazendo um merchandising aqui. O livro ele é gratuito, é só vocês entrarem no site o link que direciona para o site da editora, e aí vocês só vão ter que baixar o aplicativo da editora, né, e fazer a leitura pelo aplicativo da editora, mas é totalmente gratuito, não precisa pagar nada, é só fazer um cadastro ali e baixar o aplicativo, é bem tranquilo. Então, agradeço a atenção de vocês, tentei ser bem rápido, mas agradeço mesmo a paciência, a atenção e estou aberto aí para conversar com vocês. Dúvidas, questionamentos, críticas também, sugestões. Ok, Tomé. Bom, primeiro eu vou parabenizar pela palestra, né? Foi muito enriquecedora. Tem uma pergunta aqui da Michele, eu vou ter umas perguntas também. Quem quiser fazer pergunta pode colocar no chat que eu faço a ordem, né? Antes de fazer a leitura da pergunta da Michele, eu queria só registrar a presença da professora Mônica Mascarenha, né, que é lá do Campus Petrolina, né? Bom, mas, enfim, a Michele perguntou o seguinte: no caso, para os componentes curriculares que têm parte da carga horária de extensão, a exemplo de 7 horas para um componente de 70 horas, essas 7 horas têm que ser registradas na extensão como projeto ou programa? Primeiro, um ponto aí, quando a carga horária ela é numa unidade não específica de extensão, ela não precisa ser 10%. Então, o componente pode ser de 70 horas, eu posso ter 4 horas de extensão. Então, os 10% é para o curso todo, não necessariamente na unidade curricular. E essas atividades específicas para cada unidade curricular não precisa estar registrada como um programa ou um projeto, até porque eu vou ter 7 horas para aquela unidade curricular. Então, eu vou criar um projeto de 7 horas, nem tem como, mas a gente pensa assim, eu crio um projeto, sei lá, para aquele semestre, um projeto maior, com 100 horas, que vai contemplar todas as cargas horárias dessas unidades não específicas. Então, o projeto maior está registrado, pensando as atividades de cada unidade curricular. Mas aí essas 7 horas, elas não vão ser registradas especificamente essas 7 horas. Elas serão pensadas num projeto maior que vai ser registrado. Então eu posso sim ter um projeto grandão para todas as unidades curriculares daquele semestre. Não sei se respondi. Certo. Acredito que sim, né? Bom, eu vou fazer aqui uns comentários. Primeiro, foi bom saber que os técnicos administrativos podem também ser coordenadores de extensão, né? Isso ajuda aos docentes, né? Aos docentes. Agora, eu tenho uma dúvida, Tomé. É o seguinte: o programa de residência médica, né?
ele acontece em cursos de medicina, esses tipos de residências seria extensão? Eu estou perguntando isso porque no nosso curso de licenciatura, né, Aham. também existe projeto de residência pedagógica. Aí esse programa de residência pedagógica poderia ser extensão ou não? Já É que o como eu estágio, falei, né? é analisar caso a caso, né? Aqui para o curso da enfermagem eles não fizeram isso. O curso da enfermagem tem o estágio bem específico da enfermagem, né? E eles não colocaram extensão no estágio. A extensão é um projeto, uma unidade curricular à parte, né? Para cada semestre. Né? Desculpem os cachorros do vizinho aí. Mas é analisar caso a caso, né? Sem olhar ali a ementa, sem olhar o como essa residência vai ser feita, né? Fica um pouco difícil dizer se encaixa ou não nas resoluções. Certo. Agora, outra coisa, vocês fizeram essa mudança, já tem alguns cursos, né, que já colocaram curricularização da extensão no PPC. Aí, como foi a migração das turmas, né? Com o PPC antigo e o PPC novo, porque isso gera muitos problemas, né? Como você encaixar as cargas horárias práticas, teóricos e tal, né? Então, aqui na maioria dos cursos, pelo menos em todos os cursos que eu me lembro, não teve migração. Então as duas turmas rodam em paralelo. Então roda o PPC antigo até todas as turmas se formarem e o PPC novo roda em paralelo. Então tenho no nosso sistema, por exemplo, tem o PPC da Química antigo rodando em paralelo com o PPC da Química novo. Porque é muito difícil fazer essa migração. É o mesmo pensamento quando tem uma mudança na carga horária de estágio. Aqui a gente tem um outro curso que passou por isso. O curso, sei lá, exigia 300 horas de estágio. E aí na revisão do PPC passaram a exigir 200 horas de estágio. Vai fazer a migração? Não, não fizeram. Então deixaram aqueles estudantes que precisavam de 300 horas cursarem até o final e entraram novas turmas com PPC novo. Então não foi feita a migração. Ok. Eu queria só um comentário seu. O que você acha? Porque essa resolução do Conselho Nacional da Educação é tipo impor, né? Que tem a tríade, ensino, pesquisa e extensão. Aí o pessoal, não tem extensão, não vamos colocar nos cursos superiores, né? Mas a gente sabe que existe universidade que tem extensão. Eu mesmo, quando era aluno de graduação, eu participei de cursos de línguas, né? Tinham sido de extensão na minha universidade. No caso dos institutos federais, que não possuem nenhum curso superior, algum campus, né? Aí, isso quer dizer que não tem extensão naquele campus? Não, não necessariamente. Assim, aqui também a gente tem alguns campos que não têm curso superior e podem fazer atividades de extensão. Aqui a gente permite as atividades de extensão para o ensino médio, por exemplo. A gente tem o médio integrado, né, o técnico, e os estudantes do médio fazem atividades de extensão, os estudantes dos cursos técnicos. Aqui a gente não limita. Mas, assim, não é uma exigência legal, né? A Constituição fala as instituições de ensino superior serão para a indissociabilidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. A resolução do CNE também é para as instituições de ensino superior. Para os cursos superiores, né? O Instituto Federal, os institutos federais como um todo, eles são pensados também para o ensino superior e podem fazer extensão. Aqui tiveram até alguns cursos que pensaram em fazer a curricularização já para os cursos de nível técnico e nível médio, já tentando colocar a extensão o tempo todo, né? Mas não é uma obrigatoriedade. O que eu penso assim da resolução é que o fato de ser obrigatório tem esse peso, né? Tipo, tá vindo de cima para baixo. Mas eu acredito que é muito mais no sentido de regularizar, trazer para uns holofotes, né, para a questão extensionista. Porque, sim, as pessoas faziam atividades de extensão na graduação, mas isso nem aparece no currículo muitas vezes. Era como se fosse algo a mais, extracurricular. E não deveria, né, já que é indissociável ensino e pesquisa, a extensão tem que ser uma atividade obrigatória do curso, assim como são as atividades de ensino, elas são obrigatórias para se formar, assim como um TCC é obrigatório para se formar, que é uma atividade de pesquisa, geralmente. Então, eu acredito que a resolução vem para isso, falar, olha, a extensão estava sendo negligenciada, então a gente precisa dar atenção para as atividades extensionistas. É a forma como eu penso hoje. Não resta dúvida que a extensão é importante para os cursos superiores.
Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário para o nosso palestrante? Bom, então vamos passar a palavra para o Tomé para ele se despedir, né, da gente. Eu quero novamente agradecer pela apresentação, pela oportunidade, né, de abrilhantar pela palestra, né, foi muito esclarecedora. Essa curricularização da extensão gera muita dúvida, porque é novidade para a gente, e a gente vai ter que fazer uma ampla reformulação no PPC, aí também temos que já pensar nos 10%, né? Então isso já nos ajudou bastante. Muito obrigado, Tomé, pelas palavras. Eu que agradeço o convite. Como eu comentei no início, né, para mim é uma honra, assim, um orgulho muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. Eu também fiz a gravação aqui da reunião, né? Vou disponibilizar para vocês depois um link no YouTube, se vocês quiserem assistir, compartilhar e tal. Agradeço mesmo imensamente. Estou aberto aí para conversar outras vezes, especificamente sobre algum outro tema mais focado, né? Então, continuo à disposição, só agradeço. Muito obrigado, boa tarde. Agora, Tomé, você falou que era de Serra Talhada? Isso, Serra Mas Talhada. o seu sotaque está parecendo mais de Santa Catarina do que de Serra. Eu saí daí, eu tinha 1 ano de idade, né? Então, nem... por isso. Eu saí muito cedo. Mas ainda tem uma ligação cultural forte com Pernambuco. Tá certo, então. Bom, então vou devolver a bola para o professor João, para ele encerrar essa parte do evento. Obrigado, Alessio. Professor Tomé, excelente palestra, bem esclarecedora, pontual. E assim, já favoritei o site aqui, vai ajudar demais. E assim, quando tiver pronto aí a questão da publicação dessa dissertação, com certeza também vou querer ter acesso a esse conteúdo. Assim, muito enriquecedor. E assim, o que eu gostei bastante é da questão mais prática, né? Trouxe exemplos realmente de fato de execução, a questão dos alunos que estão bem à frente no curso, né? Que não vão conseguir executar essa questão dos 10%, eu acho que é uma questão bem pertinente, que a gente vai ter que estar discutindo também, a viabilidade ou não para o aluno, né, para cada período, digamos assim. Então, assim, de modo geral, muito pertinente. E essa questão da gente sempre estar visualizando a indissociação como algo positivo, não como algo negativo, né? É algo que a gente tem que estar louvando, né, que de fato é essencial para todo o instituto, a questão do ensino, pesquisa e extensão serem indissociáveis, né? E saber como encaixar cada execução disso e a importância da extensão desse elo, né? Sem a extensão, acho que fica praticamente impossível termos a dissociação, beleza? Então, Tomé, muito obrigado, foi uma palestra... João, pois não, João, licença, eu também não poderia deixar de agradecer, né, aqui a participação, a super contribuição, que não me surpreende, Tomé, porque eu assisti todos os vídeos no seu canal, eu acessei esse site, né, eu fiz toda uma tentativa, uma curadoria, né, como agora está na moda, de materiais que fossem exatamente o que você trouxe, né, de praticidade, mas também de base conceitual, que é muito importante, a base conceitual, a base histórica, né, esse percurso que você trouxe para a gente compreender de fato que não é simplesmente cumprirmos os 10%, né, para a gente ser avaliado, para a gente ser bem avaliado, mas o conceito, a essência dessa curricularização, a importância e a ligação que traz a instituição com a sociedade, se a gente adota ações dessa maneira. Então, não me surpreendeu a interação, na minha opinião, ela foi bem, eu posso dizer, mínima, mas ela é mínima porque você trouxe o esclarecimento tão didático que, para mim, as dúvidas com certeza vão surgir e eu tenho o seu contato e espero poder ter esse laço com você para a gente intermediar as situações que com certeza vão surgir de dúvidas, mas no momento, assim, você trouxe os esclarecimentos
de uma maneira tão didática que realmente, para mim, até essa etapa não há dúvidas, tá bom? Então, eu também vou me comprometer com os colegas aqui de fazer o checklist com você, né, em relação aos modelos e ao checklist, enfim, os documentos que você tenha que possam contribuir com a nossa construção, e nós logo socializaremos, João faz isso no e-mail, e aí a gente contribui também com os demais campos, inclusive. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada, Tomé. E ele é técnico administrativo, né? Eu não consegui, minha conexão aqui estava super difícil, que também é uma outra questão que eu acho super importante, né? Como técnico administrativo, ele deve buscar a essência da educação, né? Mesmo estando muitas vezes em atribuições que são super burocráticas, administrativas, mas como é importante o envolvimento de todos, técnicos e docentes, em atividades que às vezes a gente avalia como meramente docente, né, exclusivamente docente. Então, muito obrigada, Tomé, não tenho palavras, realmente, foi um encanto e uma satisfação, realmente, sem nenhum cansaço, ouviria muito mais de você, mas no momento é isso, né? Eu que agradeço mesmo, agradeço muito o convite. Estou aberto a próximos convites, ou conversas. Tem meu contato, o e-mail, o número do WhatsApp, podem mandar perguntas, eu sempre respondo. É algo que eu gosto muito de conversar sobre extensão e curricularização. Então eu estou sempre à disposição, é só chamar, que a gente está junto nessa empreitada aí, que é para o bem da educação, né, para todo mundo. Então a gente só tem a contribuir quando a gente trabalha junto, né, trabalha em equipe. Então, muito obrigado mesmo pela atenção. Nós agradecemos também. Foi muito bom mesmo. E certamente vai facilitar bastante aí essa nossa iniciativa, essa batalha. Um forte abraço e seja sempre bem-vindo ao Campus CRTH. Muito obrigado. Tchau, gente. Pode falar também. Nossa, Lembrando que a gente tem um encontro agora às 16h30.